Vamos falar sobre o uso racional da chupeta? A criança, ela sempre vai ter a necessidade de sucção. A sucção nutricional, seja no seio materno, seja numa mamadeira, que vai levar o alimento e vai nutrir essa criança, e a sucção não nutricional. A sucção não nutricional, ela faz parte do universo infantil, assim como a sucção nutricional. A diferença é que existem várias formas da criança manifestar isso. Existem aquelas crianças que vão chupetar o peito da mãe, que é o termo que se costuma usar. Existem as crianças que vão chupar dedo. Existem as crianças que vão chupar chupeta. E isso faz parte. Qual caminho a criança vai tomar, sinceramente, varia muito de acordo com a rotina daquela família. Cada família encontra o que é melhor para a criança. O que acalma a criança, o que faz a criança dormir. Tudo que a gente quer, gente, é que a criança durma. A mãe quer dormir, a mãe tá cansada, a mãe tá exausta. Então, ela precisa descansar. E aí, a mãe aceita, a mãe faz de tudo na tentativa de aceitar, de acertar e de que aquela criança durma, certo? Então, o fato da criança ter a necessidade de sucção faz com que a mãe, muitas vezes, aceite a chupeta, aceite a criança chupetar o seio materno, aceite o dedo, tá? De uma forma muito mais permissiva, talvez, do que o ideal. E aí, o que acontece? O que cabe a nós orientarmos? Hoje, a gente vê cada vez mais orientações sobre o sono do bebê. Dentro das orientações do sono do bebê, existe a crítica da chupeta. Porque uma hora a chupeta vai cair e quando essa chupeta cair, a criança vai despertar e vai chorar e a mãe vai ter que acordar, ir lá pegar a chupeta e colocar de volta para a criança dormir, certo? Então, por conta desse problema, indica-se e vem se indicando cada vez mais a substituição pelo dedo. Mas aí vem naquele vídeo anterior que nós já falamos sobre a dificuldade de remoção do dedo. Gente, o prognóstico do caso, ele tem que nortear a nossa decisão clínica. Se a gente já sabe que o prognóstico é pior quando o assunto é dedo, se a gente já sabe que é mais difícil de remover o dedo, nós temos obrigação de informar isso aos pais. Então, estimular a não ser o dedo o objeto eleito para sucção não nutricional. Às vezes a mãe fala, eu tô cansada, ele tá exausto, tá toda hora chupetando meu peito, vai deixar chupar o dedo? Gente, é muito mais fácil parar de chupetar o peito da mãe do que suspender o dedo, você entende? E a chupeta? Qual que é o problema da chupeta? Vários aspectos, inclusive o problema de má oclusão. Mas, se a gente parar para pensar, existem outras críticas, além da má oclusão, porque o dedo também vai gerar na má oclusão. Existe a crítica de ser um plástico na boca, diferente da pele. Ok, quanto a isso não há argumentos, né? Realmente, a pele é muito melhor do que um plástico, quando o assunto é sucção. Mas, existe um outro ponto que é muito importante. Qual que é o fator crítica principal aqui? É que a criança que chupa a chupeta, ela fica muito tempo com a chupeta na boca. Ela brinca com a chupeta na boca, ela fica falando com a chupeta na boca. E aí aquela chupeta, ela passa muito mais horas ali do que o dedo, porque para brincar a criança tira o dedo da boca, entendeu? Então aí vem um ponto importante que faz com que aumente a discussão a favor do dedo em detrimento da chupeta. Veja, eu não quero dizer que eu sou a favor de chupar chupeta, não é isso, mas eu quero que a gente oriente de maneira correta as nossas mães. E isso, na verdade, eu vou ser muito honesta, é até algo que a odontopediatra tem muito mais capacidade de fazer, muito mais propriedade, muito mais autoridade do que nós ortodontistas, porque é ela quem recebe a criança quando é pequenininha. Nós ortodontistas recebemos um pouco mais tarde e até talvez por isso que nós somos um pouco mais permissivos com a época de suspensão do hábito. A odontopediatria é mais rigorosa. A criança entre 2 e 3 anos tem que abandonar o hábito. A ortodontia deixa até perto de 5 anos, né? Quantos de nós recebemos essa orientação na nossa especialização? Por que o ortodontista é mais permissível? Porque a gente olha a má oclusão. A gente sabe o potencial de autocorreção da má oclusão se suspender o hábito em época correta.
Então o ortodontista ele acaba sendo um pouco mais permissível porque ele foca na maloclusão. Mas o odontopediatra, que vê a criança em idade tão precoce, que está preocupado com o global, ele está mais correto que a gente, porque está certo estimular o abandono do hábito quanto mais cedo, melhor, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que tirar o chapéu, porque elas são muito mais firmes do que nós em relação a, não, mãe, vamos tentar suspender o hábito cedo, é importante, e realmente é importante. A gente tem noção da autocorreção precoce, né? Então, a gente sabe que quanto antes essa chupeta, esse dedo, esse objeto de sucção sair de cena, melhor é para o nosso prognóstico do caso. E a gente está falando aqui sobre essa questão, sobre a importância do prognóstico. Então, quando a gente pensa que a chupeta fica tantas horas assim na boca da criança, diferente do dedo, que a criança tem que brincar, tirar para brincar, para se comunicar, para fazer as outras atividades, o dedo parece que ganha a vantagem. Mas aí cabe a nós então orientarmos o quê? O uso racional então dessa chupeta. Tá? A criança ela tem a necessidade de sucção não nutricional, a mãe não vai deixar ficar chupetando o peito, ela definiu isso, e a criança então tá tentando chupar o dedo. Gente, vamos estimular essa mãe a abandonar esse dedo e fazer o uso da chupeta. A chupeta, orientaremos um uso racional dela. O que é um uso racional da chupeta? Ela então ser utilizada para esse momento, como um gatilho do sono. Então, se a criança mamou ou teve a mamar mais cedo no ritual do sono, mas na hora de dormir ela tem a necessidade de sucção, pode deixar introduzir a chupeta. Você vê que a chupeta não é uma coisa muito fácil de introduzir. Tem muitas mães que não conseguem. Tem muitas mães que conseguem de tanto insistir. Não é? É assim. Vocês ouviram histórias de mãe? As histórias de mãe de chupeta são essas. Ai, ela não pegava, mas eu insisti. Coloquei goela abaixo até a criança pegar. Por quê? Porque a mãe quer respirar. A mãe quer paz. Gente, a gente precisa dar essa paz pra mãe. A gente não pode crucificar. Porque a mãe precisa respirar. Então, a gente tem que ajudá-la a achar um meio termo, achar um caminho sensato. E aí, o caminho sensato seria esse, então. A criança tá na hora do sono, é o gatilho de dormir, ela coloca a chupeta. Acordou, gente, de manhã cedo, tira a chupeta. Tira a chupeta e a criança não tem que brincar de chupeta. A criança só vai pegar a chupeta de novo quando ela precisar novamente daquele gatilho de dormir. Entende isso? E aí, aos poucos, a criança dorme, a mãe já tira a chupeta e ela vai reduzindo o número de horas, Daqui a pouco a criança tá maior, ela conta uma história do Papai Noel, do gatinho que apareceu, da fada que veio buscar e a chupeta vai embora. Então, a gente transforma a necessidade de sucção que existe, que é um fato real, é um fato concreto, em algo mais leve, entendeu? E você reduz o problema do prognóstico, que é o dedo, porque o dedo, ele é mais fácil acesso, ele libera mais força, a criança tende a chupar por mais anos, é o que a gente conversou em um outro vídeo. Existe adulto que chupa dedo, gente, é um hábito mais difícil de remover, muito mais difícil que a chupeta. Então, aí, quando a gente fala de uso racional, é a gente então se unir e orientar de maneira correta. Orientar a mãe sobre como fazer o uso dessa chupeta para que ela seja assim um auxiliar para essa criança, para a necessidade de sucção não nutricional que existe na criança. Então não é para transformar aquilo num pesadelo, é simplesmente para a gente ajudar a mãe, dar a informação correta e facilitar algo que é inquestionável, que é a necessidade de sucção não nutricional, certo? Então, me conta depois se você concorda com esse ponto de vista. E eu convido que a gente se una, né? Unirmos a ortodontia, a odontopediatria, para que a gente ajude as mães a passar por essa necessidade da sucção não nutricional de forma leve, porque a maternidade já tem tantas culpas, já tem tantos pesos e nós não merecemos carregar tudo isso. Então a gente tem que se unir, transformar isso em algo leve, algo fácil, ensinar a suspender o hábito e ajudar as nossas crianças também a ficarem cada dia mais calmas, dormirem melhor e a família toda ficar muito mais feliz. Um beijo grande e muito obrigada!